Qual é a vossa ligação a este templo? Portanto, eu não nasci na Pombeira, nasci em Lisboa, mas a minha mãe nasceu na Pombeira e era a filha mais nova do zelador desta capela, que era o meu avô João. E era ele, portanto, o zelador desta capela e vinha aqui, a minha mãe já contava, que vinha aqui sempre pelo São Miguel, vinha com o pai, vinha com o pai receber os romeiros, que vinham de Cernache normalmente e da Sertã, e contava ela também que já trazia água de lá debaixo do ribeiro, trazia para aqui. Ela era a mais nova, acompanhava o pai, as irmãs mais velhas faziam o tal capilé para matar a sede aos romeiros que vinham. Então vinha desde criança? Desde criança. Portanto, a minha mãe teria 100 anos para o ano, portanto, a minha mãe nasceu em 1921, portanto, isto já, como nós saibamos, o meu avô certamente tinha vindo antes e a minha mãe, portanto, pelos anos 20, 30, até aos anos 40, veio aqui. Ela casou em 44. Maria da Conceição também vinha desde criança também a acompanhar? Sim, desde criança. Ainda cheguei a vir com o meu avô. Depois passou para o meu pai. E o senhor já é de uma geração diferente? Vinha com o meu avô. Mas desde pequeno também. Como é que surge esta capela? Portanto, esta capela, como todas as capelas, perdem-se no tempo. É muito difícil saber, portanto, quando concretamente foi erguida. Sabemos que estamos numa zona por se chamar São Pedro de Castro, tem ligação aos antigos castros, certamente, portanto é o nome Castro que nos indicia que teria havido aqui, no cimo deste outeiro, castros, porque os castros eram casas redondas que faziam os lusitanos para se protegerem dos inimigos. Na altura havia imensas guerras e, portanto, essa proteção, certamente. Depois vêm os romanos. Os romanos apoderam-se da Península Ibérica, não é? Conquistam todo este espaço. Certo que vieram atraídos pelas riquezas da própria Península Ibérica. Eles chegam aqui por volta do século II a.C. e instalam-se e dominam e conquistam e exploram e deixam aqui os seus vestígios, a romanização. Pensa-se que aqui teriam concretamente construído uma fortaleza romana, fortaleza essa que servia de proteção aos inimigos e que foi posteriormente destruída pelos povos seguintes, que são os visigodos, e que vêm, por volta do século V, destruir o Império Romano e começam a instalar-se também na Península Ibérica. E são estes visigodos que nós sabemos que vão se converter ao cristianismo e vão ser eles que vão ser depois, começam depois a construir algumas igrejas e algumas ermidas, o que certamente não teria acontecido aqui. Portanto, aqui, mas são eles que vão destruir a fortaleza romana, pensa-se. Sabemos que por volta do século XV ter-se-ia construído esta capela. Isto somos levados a pensar assim por causa de todo o estilo do que encontramos aqui dentro, do que a própria capela fala. Os monumentos têm a sua linguagem própria e ele mostra-nos que teria sido uma capela construída por essa altura. É uma capela do românico rústico, mas já ronda um bocadinho o gótico, porque já encontramos alguns arcos um bocadinho ogivais, que se podem ver na porta principal. Esta reconstrução teria sido feita com as pedras daqui e também ainda com algumas pedras que ficaram da fortaleza romana, porque ainda conseguiram integrar, certamente haverá outras, mas nós ainda conseguimos encontrar pelo menos 3 pedras com inscrições romanas que se encontram aqui nesta capela, uma na fachada principal, outra na ala esquerda de quem está voltado para a capela, lá mesmo ao fundo, e outra aqui num nichozinho que há aqui, que é difícil, temos que ter ali uma ginásticazinha para ver. E qual é a inscrição destas? Estas inscrições, geralmente, pelo menos esta aqui é de oferta, de reconhecimento, de alguém que entregou alguns haveres, algumas, de pessoas com certeza com algum dinheiro, haveres, aqui deram com certeza
certamente até para construir a capela, não sei, e quiseram ficar aqui com o seu nome. Sabe-se que depois, no século XVII, esta capela foi palco de ermitas e de monges, que depois construíram estes espaços contíguos e que viveram aqui, e estiveram aqui neste espaço maravilhoso, perto do céu, e com certeza e certamente teria sido a partir daqui, pelo século XVII, XVIII, que começou estas peregrinações, estes romeiros, o que nos somos levados a pensar assim devido aos milagres que mostramos, que têm datas do século XVIII e que falam de curas que o São Pedro teria dado. Ao mesmo tempo, estamos num século XVIII e XIX difícil, com muitas guerras, muitos problemas, e o povo começou também a vir aqui fazer os seus agradecimentos e fazer as suas dádivas, as suas entregas dos frutos da terra, para ter a proteção, quer nos galinheiros, quer no sítio onde tinham os porcos, quer nas hortas, para poderem ter a sua sobrevivência e o seu alimento, que era tão difícil nesta época para o povo. E de onde é que vinham estes romeiros? Vêm da Sertã, e muitos vêm da Sertã e de Cernache, vêm um bocadinho mais para cima. A maior parte, pois certamente, pronto, não sei se foi a ligação, se calhar com algum monge ou com algum ermita, isto é uma dedução, que levou para lá a fama do milagre, ou que ajudou a dar conhecimento de São Pedro, e as pessoas vieram, pediram, tiveram, pronto, por parte de São Pedro, a intercessão que eles pediam, e essa intercessão depois transformou-se nesta devoção, que não perderam durante muitos anos. Como é que tem esta ideia de vir aqui a São Pedro de Castro? Porque não quero tudo dos meus pais e eles mandavam sempre uma sobrinha lá com uma vizinha, e depois ele morreu e a gente, pronto, não damos as bolas e não cá trazer. A romaria que o meu pai tinha cumprido, vinham num barco na água, levava, parece-me que era a pouco de hora e meia, aqui no Rio. E até o meu pai, a mais lá um juntavam no pessoal para vir, que era um senhor que era da Pombeira, que tinha esse barco. Mas isto está há 50 e tal anos. Eu, assim, comecei a conhecer o que era a vida. O meu pai já cá vinha, liguei a casa, comprei um carro, tenho cá vindo há 20 e tal anos, paguei cá há poucos anos. Depois que deixaram de ir, a gente depois começou. Haviam romeiros que vinham e traziam o trigo, ou o milho, ou o Pois é. morango. Não, isso a gente nunca trouxe. Não, isso a gente Mas havia essa tradição. havia. A tradição era um regalo por São Pedro, era isso? Fazia isso naturalmente, mas isso foi coisa que eu nunca fiz. E os vossos avós foram dando notícia de que vinha muita gente. Exatamente. A memória que eu tenho é que a gente estávamos aqui, Vinham cedo, pois. vinhamos cedo, começávamos a ver pessoas naquele caminho, as pessoas chegavam de lá até aqui ao fundo da capela. As pessoas chegavam de lá, de cima, até aqui. Os que vinham de Ferreira. De São Miguel. Vinham até ali de caminhonete. Os que vinham do lado de Cernache, vinham, atravessavam de barco? Ou Alguns, mas Não. também vinham por aqui. talvez no princípio Até os anos, os quem me barqueiros. contou, até ao início dos anos 70, ainda vinham pelo rio. Portanto, era nesta altura que era princípio de outono, já com as colheitas feitas, e então vinham agradecer, era isso? As pessoas vinham entregar as coisas, traziam o milho, traziam o trigo, traziam o azeite, as promessas que faziam, vinham entregar. Estavam cansados, ofereciam as coisas, traziam galo, traziam uma carne assim, daquele pedacinho de tal, de amarelo. E o padre aceitava, vinham. Tudo estava metido aqui, às vezes havia coisas que... Pronto, mas era o que serviu. A senhora contava que eram uns chouriços especiais, como é que eram esses? Era do tamanho do porco, Do tamanho do porco. Do pescoço do do pescoço do porco. Sim. Em toda a volta do pescoço do porco faziam uma... Era um chourição assim, com o melhor que tinham, naturalmente, como era uma oferta. Exatamente. O milho ou o trigo também era entregado num saco, Vinha nos saquinhos. nos saquinhos. Vinha.
depois era levado para o padre da freguesia. O padre da freguesia que ficava com todas estas ofertas? Sim, ficava, não sei o que, já não sabe o caminho que ele, mas não dava. Aqui na localidade, vocês e os vossos familiares eram apoiantes destes romeiros. A senhora falava que aos 7 anos ia com uma bilha, com um cântaro, buscar água lá abaixo ao rio para os romeiros, era assim? Sim, senhor. Sim, senhor. Que é uma grande distância até lá abaixo. A gente mantinha sempre aí a cântaro cheia de água para eles beberem. As pessoas vinham de manhã e estavam todo o dia? Ou... Não, vinham, faziam as suas orações, estavam por aqui um bocadinho e regressavam. E as merendas, pelo que eu percebi, os que vinham da Pombeira comiam na taberna do Tijolo, e alguns, pelos vistos, é uma parte mais pequenina. Faziam lá a sua merenda e guardavam os sacos até ao regresso. Os que vinham de Ferreira, que ficavam portanto, no chão da serra, segundo me disseram, era mais na taberna do Maia. Não vinham carregados, porque vinham a pé, portanto não vinham carregados com comida. Fazem a sua oração Vamos à nossa oferta, vamos à nossa pizza. O senhor nota que é atendido nas suas preces e por isso vem cá todos os anos? Vem fazer os seus pedidos. Até que eu puder, venho. Mas isto, uma pessoa com 73 anos já não pode, já não acaba com o problema. Muito obrigado. Para além das ofrendas, destas ofertas em agradecimento pelos bens tidos no ano anterior, as pessoas também vinham à procura de cura, não era? Sim, também de cura. De que males? As pessoas tinham a fé de oferecerem um saquinho de trigo, mais um baguinho por cada verruga. E faziam a sua oração ao São Pedro para que esse mal desaparecesse. Além disso, aqui também existe umas figuras em cera, pernas, braços, cabeças. Quando as pessoas tinham algum problema, pediam essa figura, esse braço, essa perna, consoante o sítio onde tivessem o problema, e punham no altar e faziam a sua prece e davam uma esmola que entendiam. E faziam a prece para agradecer ou para pedir a cura. E há esta tradição também aqui, das tais figuras em cera, partes do corpo em cera. Estamos no século XXI. Exatamente. Como é que está a situação hoje? Ou a partir de que momento é que nota que há esta falha este arrefecimento, não é? Intergeracional nesta cultura que se quebra aqui, nestas tradições? Como todos sabemos, a seguir ao 25 de Abril, houve ali uma perturbação, não é? Houve uma tentativa das pessoas se desligarem um bocadinho do passado, houve ali uma época de euforia em que as pessoas, desligaram um bocadinho destas coisas. Posteriormente, retomaram, felizmente, mas já com menos impacto. Continuaram a vir até o ano passado, este ano não sabemos. Este ano também é um ano muito especial. Mas sempre em muito menor quantidade, claro. Nós sabemos que as nossas aldeias estão desertificadas, que há cada vez menos pessoas, as pessoas de idade, muitas delas já não existem ou não podem vir, esses tinham essas grandes devoções. E certamente esses vão acabando e não há retoma neste campo. Os netos já não estão com os avós? Exatamente, porque os netos iam aprendendo. A família era uma escola, onde as pessoas iam bebendo as suas tradições. E essas tradições deixaram de ser transmitidas e certamente poderão vir aqui alguns netos ou pessoas dessas famílias para ouvir e dizer, mas vêm já como para passear, propriamente não virão com certeza com aquela devoção. Até porque hoje em dia também já não está aquela dependência que havia da terra. Hoje em dia as pessoas já têm outra maneira de viver e de estar, não é? Não é aquela que antigamente se a terra não desse era sinónimo de grande fome. E, portanto, havia essa necessidade de pedir ajuda e de pedir a proteção para que o alimento nunca faltasse. Querem lembrar, então, como é que era esta tradição dos gomeiros? Quando vinham,
em que fins de semana é que estavam presentes? Eram 2 fins de semana, não é? 2 períodos, não é? Exatamente. Antes do São Miguel E depois do São Miguel. E no São Miguel. e no São Miguel. Normalmente, Eu penso que o São Miguel aqui tem apenas a ver com a ligação com o tempo, com o outono. A tradição é vir na altura do São Miguel. Eu penso que a ligação ao São Miguel é por causa do outono, do setembro ser o mês das recolhas, o mês em que as pessoas colhem os frutos da terra. Dá-me a ideia que não é muito, a ligação não é muito ao São Miguel, é mais ao tempo. Portanto, sim. ao tempo. E como ficou um marco, portanto, o São Miguel é mais um marco para não se esquecerem desse tempo, mas é mais ao tempo e não ao santo. Esta capela é realmente um sítio maravilhoso, é uma ligação. Quem chega aqui faz a ligação, acho que há aqui 3 vertentes que estão extraordinárias. É aqui a ligação entre a natureza, que é o natural, que é uma coisa fantástica, tem uma paisagem deslumbrante, a história, que é uma história que nós podemos contar e que sabemos que tem ligação, portanto, as nossas memórias, a história que está aqui escrita, que este edifício fala e conta, e o sagrado. Portanto, aqui neste sítio cruza-se a beleza natural, cruza-se a história e cruza-se o sagrado, sem dúvida. É um sítio muito privilegiado do nosso concelho. Muito obrigado. Obrigado.